Então, a gente vai começar a gravar aqui e vamos tirar nossa dúvida sobre operações, né, em ações. Então, a primeira operação que a gente tem em ações, a gente chama de mercado à vista. Tá? Vou colocar aqui mercado à vista de ações. Né? Quando a gente fala do mercado de à vista em ações, a primeira observação que a gente tem que ter, Stephanie, é o seguinte: aqui, né, ele tem uma característica, né? O investidor ele compra uma ação e vende em dias posteriores. Ele não pode vender no mesmo dia. Então, essa seria a característica. Ações no mesmo dia, tá? Então, essa é a principal característica. Não pode vender ações no mesmo dia. Por quê? Nós vamos ter um outro mercado aqui do outro lado, né, que é o day trade, né, é um mercado que a gente chama de day trade, ou melhor, operações em day trade, né? E aqui a característica Boa noite. é a venda. Boa noite, Juliana. Venda de ações no mesmo dia. Começamos nesse exato momento. Tá bom. Então, vou voltar aqui só um pouquinho, já que a gente começou a falar agora. Então, para ti, Juliana, que está chegando agora, a gente está falando sobre renda variável, a gente está falando sobre ganhos, né? Mas agora a gente chama isso de ganho de capital. O que é um ganho de capital? Não é ganho de capital. Ganho de capital é quando você compra um papel por um preço e vende ele por um preço maior do que o preço de compra, né? E nisso a gente vai ter dois mercados. A gente vai ter um mercado que a gente chama de mercado à vista de ações e o day trade, né? São dois tipos de operações, né? A característica que você tem que saber para eles na prova, né? O mercado à vista, né? Ele entende, né, que não pode vender as ações no mesmo dia, né? Já o day trade, a característica é a venda de ações, compra e venda de ações no mesmo dia. Vou até ajeitar aqui, compra e venda, né? Vou botar aqui, compra e venda. Compra barra venda de ações no mesmo dia. Tá? Não pode vender, não pode comprar barra vender ações no mesmo dia. Então, essas são as características desses dois mercados, né? E uma coisa também que a gente precisa saber é a forma tributária que esse mercado vai exigir da gente da prova. Então, eu tenho uma característica aqui no mercado 1, né? Por exemplo, quando o investidor vende as ações, né? Quando ele vende e tem lucro, tá? Ele paga imposto de renda, ele vai pagar os seguintes impostos, tá? Quando ele vende e tem lucro, ele vai pagar na fonte, tá? Na fonte, tá? 0,005% de imposto de renda, tá? E quando, né, quando vender acima, vender 20 mil no mês, né, paga 15% de imposto de renda. Tá? Então, como é que funciona isso? Né, para vocês entenderem. Né? Quando o investidor vende uma operação, quando o investidor vende, né, uma operação de ações, né, ele paga já para a corretora, na fonte da corretora, recolhe 0,05 de imposto de renda. Se esse investidor vendeu 20 mil ações no mês, vocês vão ter uma outra palavra além de venda, pode aparecer na prova de vocês, alienação. Se aparecer lá alienação de 20 mil no mês, esse cara ele vai ter que pagar mais 15% de imposto de renda, tá? Como é que funciona isso? O investidor ele vai ter que saber quantas compras ele fez no mês, quantas vendas ele fez no mês, vai subtrair uma pela outra, né? Se tiver lucro na operação, ele vai recolher via DARF esses 15%, tá? Então, aqui a gente gera uma outra situação. Qual? Né? Eu vou botar aqui para vocês, tá? Essa situação aqui que é importante, né? Deixa eu botar aqui. Tanto serve para o outro mercado quanto para esse, né? O investidor tem eu vou botar assim, o investidor é responsável por recolher o imposto, tá?
ele recolhe através do DARF, tá? Pelo DARF, que é um imposto, tá? Que ele vai calcular via Sicalc, e esse DARF vai ser Paulo, recolhido. Pode falar. nesse primeiro aqui, eles vão pedir para a gente. Como é que vem isso como pergunta? A pergunta normalmente vem assim, deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar logo a característica aqui do day trade, do imposto, que aí Tá, quando eu fizer a pergunta fica mais fácil. beleza. Deixa eu correr aqui, então. Então, aqui no day trade, como é que funciona, né? Eu também tenho que vender, né? Ocorre o imposto, né? Quando vende, tem lucro, tá? Só que aqui no day trade, o imposto na fonte, tá? É igual a 1%. Quem recolhe esse imposto é a corretora, sempre na fonte, quem vai recolher é a corretora, tá? E aqui, ó, quando, né, vender, né, vender, o investidor vender, né, no mês paga 20% de imposto de renda. Então, vamos lá. Bom, agora porque a gente tem um detalhe dos dois, vamos entender como é que funciona isso, tá? Então, vamos revisar aqui só para a gente entender os pontos, né? Então, nós temos aqui o mercado, né, de ações, né? E a gente tem aqui o primeiro mercado, mercado à vista de ações, né? Esse primeiro mercadinho, mercado à vista, né? Então, olha só a característica dele. A característica é não pode, tá? Olha, observe isso aqui, ó. Não pode, ou seja, eu não posso comprar e vender as ações no mesmo dia, tá? Quando eu falo do day trade, olha o que o day trade fala, a característica é a compra e venda das ações no mesmo dia, tá? Então, olha só, o day trade eu faço a compra e venda no mesmo dia e o mercado à vista não, tá? Então, quando a gente vende e tem lucro no mercado à vista, a corretora ela vai recolher aqui ó, 0,5 milésimos percentuais de imposto de renda da fonte. Se eu faço no day trade, a corretora recolhe 1%. Tá? Se eu sou investidor, eu posso vender até 20 mil no mês. Tá? Então, eu vou até mudar aqui, né? Quando ultrapassar, vou botar assim, quando ultrapassar, tá? O valor de venda de 20 mil no mês, paga imposto de renda de 15%. Então, o que que acontece? O imposto de renda em ações, eu tenho que fazer um lucro acima de 20 mil no mês para pagar imposto de renda. Então, Paulo, eu comprei R$ 1.000 de ações. Quando eu fui vender, né, eu tinha R$ 2.000, certo? No final do mês, eu tenho que recolher imposto de renda, sendo que essa foi a única operação que eu fiz? A resposta é não. Você só vai pagar imposto de renda se for nessa característica mercado à vista, comprando de um dia para o outro, se você vender acima de 20 mil. Agora, Paulo, comprei R$ 1.000 de ações e já subiu e no mesmo dia eu vendi 1.500. Eu vou ter que pagar 20% em cima do imposto de renda sobre essa operação, tá? Como é que funciona isso? Você vai ter que somar todas as operações no mês que você teve no mercado à vista, somar todas as operações no mês que você teve com day trade, e aí o investidor vai recolher o DARF. Mas nós vamos fazer um exemplo desse também, um exemplo de prova. Então, a primeiro momento é isso, tá? Então, investidor que compra em dias, compra e vende em dias diferentes, ele é tributado em 0,05% na fonte e 15% de imposto de renda se ultrapassar 20 mil. Se o cara faz day trade, compra e vende no mesmo dia, ele é tributado 1% e 20%, né, no final do mês. Como é que vem as perguntas em prova? Primeira pergunta que é muito, muito característica da prova, né? Eu vou apagar aqui, tá, essa riscada que eu fiz. Vou botar uma outra coisinha aqui. Olha uma pergunta, Stephanie, que eu já vi na prova. A prova pergunta assim: quanto é que é o imposto de renda recolhido na fonte para operações de mercado à vista e day trade? Aí você vai ter que saber que mercado à vista é esse percentual e o day trade é esse aqui. Eu já vi esse tipo de pergunta, tá? Uma pergunta que às vezes a prova pergunta.
pergunta de forma assim para o cara não zerar. Ela pergunta assim: olha, o limite de isenção de imposto de renda para o investidor que ao vender ações é até de 20 mil no mês. Então, ela pode perguntar isso. Uma coisa que ela pode perguntar também: day trade tem isenção de imposto de renda? Não, não tem isenção. Qualquer valor você vai pagar, tá? Outra pergunta que vem em prova também é a alíquota. Ela vai perguntar a alíquota de 15% para o mercado à vista, 20% para o day trade. E vai perguntar quem é a pessoa responsável por recolher o imposto de renda, o DARF. Quem recolhe o DARF é o próprio investidor. Então, o investidor ele é responsável por recolher o DARF, o seu imposto de renda. Tá? Então, essa é uma principal característica quando a gente fala de ações, né? Agora vamos fazer um exemplo matemático. Vamos ver como é que isso aqui funcionaria na matemática, tá? Então, vou botar aqui só um outro quadrado aqui por cima, tá? A gente vai fazer aqui esse exemplo como se a gente estivesse trabalhando aqui só o mercado à vista, tá? Depois a gente faz o day trade. Então, imagina só a seguinte situação. Imagina, vou botar aqui, que a Stephanie, né? Stephanie, ela fez o seguinte, olha só, no dia 1º de abril, no dia 1º do 4, a Stephanie compra, né, 2 mil de Petro. De Petro 4. Esse foi o movimento que ela fez, comprou 2 mil de Petro. Tá? No dia 2, 3, 4 do 4, a Stephanie ela chegou e vendeu, né, 2.500, né, de Petro 4. Tá? Ela vai pagar, e ela só fez essa operação no mês. Ela vai pagar imposto de renda sobre essa operação? Vai. Como é que vai ser o cálculo dessa operação dela? Né? Ela vai somar, né, as vendas, né, as vendas menos a soma das compras. Mais detalhe, tem uma observação, ou seja, o total das vendas tem que ser 20 mil, tem que ser maior que 20 mil para pagar imposto. Né? Então, olha só, a Stephanie ela comprou aqui, né, 20 mil ações, tá? 2 mil reais em ações da Petro, desculpa, 2 mil reais de ações da Petro, tá? Ela vende essas 2 mil ações da Petro, tá? E quando ela vende essas 2 mil ações da Petro, ela vende por 2.000, ela vende, no final, essas ações por 2.500, né? Aí o que eu tenho que fazer? Antes de eu realizar a soma de todas as vendas e a soma das compras, eu preciso saber, Stephanie está no mercado à vista, eu compro no dia 1, como é que eu vejo? Eu comprei no dia 1 e ela vende no dia 4, então são datas diferentes. Ela ultrapassou 20 mil no mês, ela só fez essa movimentação no mês, ela ultrapassou 20 mil, ela vai pagar imposto de renda? Não, ela não paga. Então, ela vai receber 500 conto aqui de lucro sem pagar imposto de renda. Entendeu, Stephanie, nesse primeiro exemplo? Entendi. Entendeu, Juliana? Entendi. Tá. Vamos fazer agora um outro exemplo, né? Ainda considerando esse aqui, né? Eu vou apagar aqui o que eu escrevi, tá? Agora imagina que o mês ainda não acabou, a Stephanie ficou fazendo trade lá, ela gostou de ficar fazendo swing trade, comprando e vendendo em dias diferentes. Então, lá no dia 10 do 4, já estou profetizando o futuro dela, ela foi lá e comprou, né, 10 mil de ações, qualquer empresa. E lá no dia, sei lá, 25 do 4, a Stephanie largou o dedo e vendeu 25 mil em ações. Tá? Aí a minha pergunta agora para vocês, ela paga o imposto agora? Stephanie vai pagar o imposto de renda? Sim. Vai. Vai. Como é que vai ficar o cálculo do imposto de renda? Tá? Para a prova de vocês, é muito tranquilo. Qual? Vocês vão ter uma questão lá de imposto, que vai perguntar de vocês se é mercado à vista, se é mercado day trade, e vai ter as operações lá do cara. Vai ter um extrato de conta
que vai dizer para vocês, o cara comprou no dia tal, vendeu no dia tal, comprou no dia tal, vendeu no dia tal. Quanto que ele vai pagar de imposto? Né? Pagar que eu digo assim, qual é o mercado? É à vista ou é day trade? Vocês vão dizer isso lá, né? Mas vão olhar as datas. Se as datas são diferentes, mercado à vista. Se as datas são iguais, day trade. Né? Mas como vocês são minhas alunas, eu gosto de ensinar um mais para vocês. Então, olha lá. Nesse caso, olha só o que acontece, né? Uma observação de prova para vocês. Paulo, olha lá, uma observação de prova. As ações, você pode compensar prejuízos. Então, quando você tem investimentos em ações, você pode compensar prejuízos anteriores. Como funciona isso? Né? Vamos supor aqui o exemplo, né? Eu somando as operações de venda da Stephanie, ultrapassa 20 mil no mês? Só as vendas? Sim. Sim. Eu vou ter aqui, ó. Vamos lá. Ela vendeu aqui, ó, 2.500, depois ela vendeu 25 mil. Deu 27.500 de venda, né? Ela ultrapassou as vendas, né? Só que lembra, eu tenho uma isenção de até 20 mil, né? Uma isenção de até 20 mil, tá? Então, como ela ultrapassou, ela não vai mais preencher esse quesito da proteção. E como é que a gente vai fazer o cálculo dela? O cálculo dela vai funcionar assim, ó. Eu vou somar, né? Somar as compras, né? Compras. Quanto é que deu as compras, né? A compra, ela comprou lá 2 mil mais, né? 10 mil. E o resultado disso, 12 mil, certo? Eu vou somar as vendas. As vendas deu quanto, né? Foram 2.500 mais 25 mil, né? E o resultado aqui foi 27.500. Então, essa aqui é a situação da Stephanie, tá? Certo, ela teria que recolher o imposto de renda. Como é que ela vai fazer a base de cálculo para o imposto de renda? Ela vai pegar as compras de 27.500, né? Vou botar aqui. Deixa eu só alargar isso aqui, para não confundir, tá? Ela vai pegar as compras lá, 27.500 menos 12 mil, né? Quanto é que dá isso? Né? Então, ela vai ter lá 500, continua 500, não, é 500, continua 500, dá 5, tá? Então, vai lá, ela vai dar 2, ou melhor, 5.500, tá? Esse foi o lucro que a Stephanie teve, tá? 15.500. Então, você tem aí, se eu somar 15.500 por 12 mil, vai dar os 27, certo? Aí a minha pergunta para vocês, eu tenho que tirar um imposto de renda sobre os 15.500? Não, tá? Segundo a instrução da Receita Federal, você vai pegar 15.500, olha o que você vai fazer, você vai reduzir, né, vai diminuir a corretagem, tá? Eu tenho que diminuir a corretagem. Quem é que cobra a corretagem? A corretora, tá? A corretora, tá? Então, a prova vai perguntar de vocês qual é a única fonte de renda que uma corretora de investimentos tem. A corretagem. Então, se cobrar a corretagem, deduz lá, né? Então, é uma coisa que vai ter que diminuir. Outra coisa que vai diminuir, olha lá, vamos ver assim, emolumentos. Tá? Isso aqui cai na prova de vocês. Vão perguntar o que é essa taxa de emolumentos. Essa taxa de emolumentos, quem cobra é a Bolsa de Valores, é o lucro da Bolsa para fazer a operação, tá? E outra coisa que você pode descontar aqui, né? Prejuízos anteriores. Por isso que é bom todo investidor que opera com ações realizar a sua declaração de imposto de renda e lançar, fazer todos os lançamentos certinhos, porque você pode compensar prejuízo. Então, vamos imaginar que o prejuízo aqui nessa situação aqui, da Stephanie, vamos ver, ela pegou pandemia, teve um prejuízo de 10 mil. Né? E agora ela vai compensar no imposto. Né? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou descontar aqui corretagem, emolumentos e prejuízo. Então, eu vou descontando tudo. A Stephanie só vai pagar, ela só teve de lucro real 5 mil. Sobre esses 5 mil é que ela vai tirar 15% de IR. Entendeu? Então, qual é o erro que muitos investidores fazem? Isso aqui é para vocês orientarem os clientes de vocês. Muito investidor não controla direito a sua declaração de imposto de renda e ele acha que é só pegar compra menos, ou melhor, vendas menos compra, achei esse valor e daqui eu tiro 15%, entendeu?
Quando o cara controla o seu fluxo de caixa de ações, ele consegue abater as taxas e os prejuízos anteriores para ter um valor mais acessível de imposto de renda. Então, pegadinha de prova. Qual é a pegadinha? A prova pode perguntar de vocês, investimentos de ações tem limite para abatimento de perdas nos investimentos de renda variável? Não, não tem limite. Você pode passar anos para abater suas perdas. Entendeu? Beleza, tá? Primeira Paulo, situação. mas e se, por exemplo, eu já tenho. Todo ano eu faço meu imposto de renda e todo ano eu pego esse prejuízo. Esse prejuízo que você está falando, ele é acumulativo É acumulativo. ou acumulativo? Então, mas aí Acumulativo. todo ano eu posso usar ele ou é só um mês de uma vez? Por exemplo, vamos supor que tu fez a operação lá em 2019 deu 10 mil de prejuízo. Em 2020, tu fez operações, deu mais 2 mil de prejuízo quando fechou o ano. Tu tem 12 mil de prejuízo declarado na Receita Federal, né? Quando foi 2021, tu teve lucro na bolsa, tu fez lucro de 5 mil. Aí tu vai pegar 5 mil menos o prejuízo, entendeu? Aí Entendi. 2022, fechou o ano positivo, vai pegar esse lucro que tu fez e vai deduzir. Até tu reestruturar, tu voltar a ter tua carteira positiva de novo, entendeu? Para poder pagar o imposto, certo? Entendi, entendi. Só que é assim, a Receita Federal, ela é meio sacana. Como assim, Paulo? Você só pode compensar imposto de renda dessa forma se você estiver operando apenas aqui, no mercado à vista de ações. Se você fizer operações no day trade, tiver prejuízo com day trade, você não pode pegar o teu prejuízo do day trade e abater do teu imposto de renda do mercado à vista, entendeu? Então, o lucro do mercado à vista e o prejuízo do mercado à vista você vai abater com o mercado à vista, o prejuízo e o lucro do day trade você vai abater com day trade, tá? E ainda tem uma outra situação. Se for day trade em ações, só abate com ações. Se for day trade em commodities, só abate em commodities. Se for day trade em mercado futuro, só abate em futuro. Opções, só abate com opções. Então, você não pode misturar os outros instrumentos. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, essa é uma situação. Perguntas que vêm na prova, né? A prova vai perguntar de vocês quais são os custos, né, de uma operação de ações. Está aqui, corretagem, emolumentos, né? A prova pode perguntar o que você pode utilizar para descontar, né, imposto de renda e ações, corretagem, emolumentos, prejuízos, né? A prova ela vai botar uma tabelinha, igualzinha a essa aqui que eu montei para vocês, né, como se fosse um extrato do cliente, o dia que ele comprou, o dia que ele vendeu, e vai perguntar se a operação é mercado à vista ou day trade, né? Basta observar a data. Se são datas diferentes, mercado à vista. Se são datas iguais, day trade. Tranquilo? Tranquilo, Tranquilo. certo? Bom, vou fazer um exemplo de day trade agora, tá? Já que a gente já conversou sobre mercado à vista, né? Vou fazer um exemplo de day trade, vocês vão ver, né, a diferença, tá? Então, vamos nós aqui, tá? Deixa eu só botar aqui o que eu tirei, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Imagina o seguinte, imagina que a Stephanie, agora ela fez a seguinte situação. No dia 1/4, ela comprou e vendeu Petrobras. E no dia 10/4, ela comprou e vendeu, tá? Ela comprou e vendeu aí ações aí de outras empresas, né? Então, observa que isso aqui caracteriza day trade, são operações no mesmo dia, né? O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a operação de day trade, ela vai me dar isenção de imposto de renda? Não, ela não tem. Eu só vou ter 20 mil de isenção quando eu faço, né, as operações, né, que a gente chama via mercado à vista, né, comprando em dias diferentes. Aí eu tenho isenção de até 20 mil na venda, né? Aqui no caso eu não vou ter. Então, olha só o que vai acontecer. A Stephanie vai somar todas as compras, todas as vendas, vai dar os 27 mil, certo? Ela vai descontar todos os custos também, e até prejuízos anteriores, só que a alíquota aqui é diferente. Ela vai tirar agora 20% de imposto de renda, tá? Então, a gente tem essa situação aqui um pouquinho diferente. Então, a gente tem lá a mudança, né, dessa situação, né? Por exemplo, no exemplo anterior, eu fiz
com a Stephanie, só isso aqui, ela comprando e vendendo o Petro 2.500, né? E aí, quando a gente fez essa compra e essa venda, né? A gente descobriu que a Stephanie, né, com 2.500, né, menos 2.000, ela só tem que pagar 500, né, de imposto, né? Se fosse no mercado à vista, ela pagaria esse imposto de ações? Não, porque ela conta com a isenção de 20.000 por mês. Mas no day trade ela teria que pagar, né? Então no day trade ela viria aqui e teria que recolher 20% em cima de 500 para poder recolher via DAF, tá? Lembrando, a obrigatoriedade de recolher imposto de renda sempre será do investidor. Tranquilo? Paulo, eu tô com uma dúvida. Mande. O recolhimento na fonte e a alíquota. Como que Recolhimento eu vou na saber? fonte é a corretora que recolhe, mas pode falar. Como que eu vou saber qual que tá usando qual? Eles vão sempre pedir da alíquota, né? Ou não? Não, Eles podem. eles vão te dizer lá, olha, qual é a alíquota de imposto de renda recolhida na fonte. Se eles não falarem na fonte, ele vai dizer qual é a alíquota de imposto de renda recolhida pela instituição financeira. Aí, se é na instituição financeira, tu já sabe que é na fonte. Se for mercado à vista, 0,05%. Se for day trade, 1%, tá? É essa a situação. Se eles só falarem assim na questão, qual é a alíquota de imposto de renda day trade? Eles não especificaram que era na fonte, nem especificaram que era a instituição financeira que estava, que era a instituição financeira que ia recolher. Se não especificou nada, se for day trade é 20%, mercado à vista é 15%, entendeu? Eles têm que especificar para você saber se é a corretora ou não que está recolhendo, Tá, beleza. certo? Então, isso aqui é a situação do day trade, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, essa é a ideia. Botei aqui para vocês. Juliana caiu. Depois ela levanta. E aí, olha só. Responsabilidade de recolhimento do investidor. Lembrando que até 20.000 você não paga, né? Isso mercado à vista e mercado de day trade, tá? O mercado à vista, day trade não. Day trade você, qualquer valor, vai pagar. Não tem. Tanto que eu botei observação aqui, ó, pessoa física não tem isenção de imposto de renda no mercado, né? Não é mercado à vista, botei mercado à vista aqui, mas aqui não Ela possui. se levantou. Se levantou, Juliana. Aí, aqui, ó, tanto que eu botei aqui no day trade, né? Aqui o investidor não possui isenção de IR como no mercado à vista. Day trade não tem. Então, o cara vai pagar no seco lá 20%, tá? Como é que funciona o cálculo do imposto de renda? Sempre soma todas as operações no mês, tá? E o investidor tem até o último dia do mês subsequente para pagar. Detalhe, observa o seguinte, vocês perceberam que eu só falei de imposto de renda e eu não falei de IOF aqui? Vocês perceberam, né? Percebi. Renda variável não tem cobrança de IOF. IOF só aparece na cobrança da renda fixa. Mas não é que não tenha. Existe, né, a tributação do IOF para renda variável, mas a alíquota dela é zero, tá? É zero, tá? Ou seja, se um dia a Receita Federal quiser cobrar, ela cobra, mas tem lá vamos dizer, a prescrição. Mas a alíquota hoje é isentada, entendeu? Então você só paga imposto de renda, não paga IOF, tá? Tranquilos? E aí, a gente vai hoje, né, depois que a gente entendeu como é que a gente ganha as ações, né? Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu aqui. Como é que o investidor ganha dinheiro com ações? Primeira coisa que eu mostrei para vocês foi esse direito de subscrição, né? Quando a empresa SA, ela aumenta o capital ou quando um grande acionista decide vender suas ações com direito aos que já são acionistas comprarem. Esses que têm o direito de comprar vão lá, compram as ações por um preço menor, e vende no mercado com um preço maior. Foi a primeira forma que a gente viu de ganhar dinheiro. A segunda forma, a gente viu bonificações. O que é bonificações, Paulo? Bonificações ocorre quando a empresa ela quer aumentar a liquidez das suas ações, então, em vez dela distribuir em dinheiro seus dividendos, ela distribui, né, novas ações para os seus investidores e, com isso, faz, né, com que esse investidor depois venda suas ações e ganhe um dinheiro com isso, tá? A gente viu uma terceira forma de ganhar dinheiro com as ações, que foi juros ao capital. Existem empresas que remuneram o capital dos acionistas. Por exemplo, bancos, né? Ações de bancos normalmente pagam dividendos mais juros ao capital. Então, você tem duas formas de remuneração, tá? Se tiver lucro em qualquer uma delas, paga 15% de imposto de renda,
tá? E a gente viu uma quarta forma de remuneração, que é dividendos, né? A gente viu que o dividendos para a pessoa física, ela recebe o dinheiro na conta isento de imposto de renda. Então, para cada ação, a empresa paga. Por exemplo, a Petrobras vai pagar agora, dia 15 de maio, R$ 2,82 por ação, né? Então, cada ação que o cara tiver, né, se ele comprar até o dia 14 de abril, ele tem direito a participar desses dividendos, né? Então, uma coisa interessante para quem quer entrar no mercado de ações. E nós vimos a quinta forma de ganhar dinheiro de ações. Como, Paulo? Comprando e vendendo, né? Então, a gente tem duas formas de comprar e vender. Comprar e vender em dias separados, né? A gente chama de mercado à vista, que no mercado vocês vão ver um termo chamado swing trade, ou seja, vender em dias diferentes. E você tem aí o que a gente chama de day trade, né? O day trade é um negócio intraday, você no mesmo dia comprando e vendendo uma ação. O que você tem que lembrar? Que quando você fechar o mês, você tem que fazer a soma de todas as compras que você fez, de todas as vendas que você fez e subtrair para poder saber qual é o imposto que você vai pagar. Lembrando que mercado à vista você tem uma isenção de 20 mil, tá? Não essa é uma situação. Por enquanto, IOF zero. O IOF é zero para as operações de ações, tá? Por isso que a gente não fala de IOF, tá? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a IPO, né? O que é a IPO, como é que esse IPO surge, né? Então a gente tem aqui, né, a abertura do capital de uma empresa, que eu falei para vocês que a empresa ela abre por uma necessidade, ela precisa de dinheiro, então ela vai lá fazer uma oferta primária, né? Ou seja, colocando o título pela primeira vez. Então, ela faz uma oferta de distribuição primária. Só que tem um detalhe. Essa oferta de distribuição primária, a empresa está captando dinheiro, né? Ela está captando dinheiro, né? Mas ela também pode fazer uma oferta secundária. O que seria essa oferta secundária? Ela também capta dinheiro, tá? Mas ela, na secundária, ela já opera mais diretamente com quem já é acionista da empresa, já envolve o pessoal que já está lá dentro, né? E aí, nas ofertas públicas, né, tudo vai envolver, né, a ideia de captação. Então, você vai ter a ideia de formação de poupança, porque essa empresa SA, ela vai ter várias utilidades. Ela vai ter que dizer para a CVM qual é o motivo dela estar emitindo essas ações. Se esse motivo é investimento, se esse motivo é captação, se esse motivo é poupança, se esse motivo vai ser utilizado para alavancar a empresa. Então, ela vai ter que dizer isso, lembrando que a empresa só pode emitir ações se ela pedir autorização da CVM. Se ela não pedir autorização da CVM, ela não vai poder colocar ações no mercado, tá? Isso é uma regra, uma obediência à norma, né? E aí você tem aqui, né? A legislação estabelece que nenhuma emissão pública de valores imobiliários poderá ser realizada sem prévia vista da CVM, que foi o que eu acabei de comentar, né? Quando a gente fala do IPO e dessa oferta pública de valores imobiliários, olha só o que acontece. Algumas situações são definidas na legislação e caracterizam a oferta pública, tá? São a utilização de listas, boletins e folhetos. O que significa isso? Ou seja, se eu quero colocar uma oferta pública no mercado, eu sou obrigado a ter anúncios que atinjam todo o público possível. Então, eu vou ter que botar rádio, TV, né? Mas normalmente o que o pessoal usa é web, né? E o site da corretora, o site da empresa, o site da bolsa, né? Folders, né? Normalmente quando um banco está à frente, ele liga para os clientes, manda um portfólio, que é para as pessoas saberem que vai ter entrada daquela ação no mercado. É obrigado que todas essas informações sejam de domínio público, ou seja, qualquer informação sobre a empresa, o investidor tem que ter livre acesso, tá? Para poder saber se ele vai investir no negócio, tá? E aí, como regra, né, botei aqui para vocês, eu tenho a questão do protocolo, ou seja, a instrução CVM 400, ela diz o seguinte, que eu tenho que protocolar um pedido, né, na CVM para poder fazer, né, esse IPO de ações. Então, eu vou contratar um banco, que é um banco coordenador, esse banco ele vai contratar um consórcio de instituições financeiras, e esse consórcio de instituições financeiras que ele vai contratar, todo mundo tem que estar lá legal perante a CVM, e ele que vai elaborar o prospecto, que vai mandar para a CVM. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai dispor aqui sobre a coleta de intenções, ou seja, Paulo, para uma empresa lançar
né? Abrir um capital. Basta ela querer só chegar assim e dizer, eu vou abrir? Não. A CVM ela exige que a empresa faça uma pesquisa de opinião, ou seja, a empresa vai abrir uma pesquisa perguntando, olha, quantas pessoas estão dispostas a comprar as minhas ações? Aí ela vai levar, ela vai dizer qual foi o público-alvo que ela investigou, ela vai dizer lá o desvio padrão da amostra e vai dizer qual foi o percentual de aceitação. De acordo com esse percentual de aceitação, eles vão ter a ideia de formação de preço, tá? E eles vão mandar lá para a CVM essa documentação já com os avisos de início e encerramento e hipótese de cancelamento. Tudo isso dentro do prospecto. E lá no prospecto eu já tenho que dizer qual é o tipo de colocação, se vai ter lote suplementar ou vai ter rateio. Então, tudo isso já vai especificado na primeira proposta que vai para a CVM. A CVM tem que bater o martelo e protocolar. Se ela protocolar, aí segue-se para, né, a questão do leilão da oferta pública, tá? E aí, senhores, o que a gente tem mais? Né? A gente vai ter a formação do consórcio, né? O banco contrata um banco que chama-se coordenador, que ele vai coordenar toda essa distribuição, e esse banco coordenador vai formar um consórcio de instituições financeiras. O que esse consórcio vai fazer? Esse consórcio vai ser formado por bancos múltiplos, bancos de investimento, corretoras, distribuidoras, agentes autônomos, porque a ideia é mostrar para o mercado, né, que tem uma integração de várias instituições para fazer com que o processo seja legítimo. Então, eles vão fazer o estabelecimento de garantias, né? Esse estabelecimento de garantias nós vamos estudar direitinho, vai ter colocado alguns tipos de garantia dentro do prospecto, mas é garantias para a empresa, não para o investidor, tá? Eu vou ter que dizer qual é o conteúdo da oferta, ou seja, por que que eu vou vender minhas ações? Por que que eu vou abrir o capital da minha empresa, né? Vou ter que dizer o motivo, né? Vou ter que ter a distribuição do prospecto preliminar e do material publicitário para que todos os investidores saibam quem são as instituições participantes, né? E quem é a empresa. Eu vou ter uma coleta de intenções junto aos investidores e uma período de reserva, ou seja, as pessoas que querem participar do leilão, elas podem reservar suas posições antes, né? Basta entrar em contato com a corretora que ela faz isso, né? E depois eu vou ter a divulgação do período de distribuição, que é quando acaba o período de reserva, acaba o leilão e as ações vão cair na conta dos investidores, tá? Depois disso, senhores, depois que acaba todo esse leilão, eu vou ter lá um resultado da oferta. Eu vou dizer qual foi o preço que a ação teve na oferta pública. Lembrando que quando a empresa estabelece lá o seu IPO, ela diz, por exemplo, o mínimo da ação que eu estou querendo é R$ 20, né, e o máximo é 30. Aí vai ter vários investidores dando lance, né, nesse intervalo de preço, tá? Aí depois disso é feito o book, né, o livro de oferta, o book building, e aí você vai ter a ideia do preço, tá? Depois disso eu vou ter a publicação de anúncio do início da distribuição e o anúncio de encerramento, né? Quando é que vai ser encerrado o IPO, né? E o prospecto? O prospecto, né, vai ser um documento elaborado por esse banco coordenador que ele vai servir como guia para o investidor, porque lá no prospecto eu vou ter ideia dos riscos, lá do prospecto vai ter ideia da natureza da empresa, da missão da empresa, o objetivo, né, dos pontos, análise de SWOT delas, pontos fortes, pontos fracos, eu vou saber o nicho do market share que ela pertence, eu vou saber o tipo de trabalho que ela faz, eu vou saber uma série de situações. E depois disso, o prospecto também ele vai me trazer as obrigações do investidor perante a oferta, né? A linguagem de qualquer documento desse tem que ser clara, né? Simples, para que o investidor entenda, né, as questões do risco, né? E o prospecto ele vai ter que ser padronizado, né, para facilitar o quê? A análise do investidor. Junto com o prospecto também vem relatórios de auditoria da empresa, vem a carta de intenção do administrador para que os investidores entendam claramente quais são os objetivos desta com a emissão, tá? Então, ela vem disso. E aí, eu posso fazer o IPO tanto para duas ofertas, primária, primeira emissão no mercado, e oferta secundária, né? Quando eu faço sucessivas, né, a ofertas, né, no mercado, né, eu vou ter um nome lá que a gente envolve, né, no mercado, é um nome conhecido chamado como follow-on, né? Então, acho que o follow-on está aqui na próxima aqui, follow-on, né?
O que seria o follow-on, né? Follow-on seria aquela empresa que ela já fez a oferta primária, ela vai fazer uma outra oferta, né? Uma outra oferta e depois uma outra oferta de ações, né? Porque a ideia dela é crescer, então ela precisa de mais financiamento. E esse financiamento ela vai conseguir através, tá, dessa oferta. Qual é o risco de uma empresa que faz mas muito IPO? É que ela acaba deixando a ideia que ela pode ser mal gerida no mercado. Então, isso aí, ela está todo tempo captando recursos. Então, os investidores também ficam preocupados com isso, tá? E dentro desse aspecto da Ambima, né, nos códigos de relações das melhores práticas públicas de distribuição, a gente vai ter aqui o propósito e a abrangência, né? Como é que é a Ambima, né? Como é que as instituições participantes vão atuar? Quem é que pode atuar no IPO, né? A Ambima já Entendi. fala que... Oi. Quando uma empresa faz isso, caracteriza alguma coisa, assim? Como assim? Tipo, fraude, alguma coisa assim? Lavagem de Não, dinheiro? não. Existe Caracteriza... isso? Não. Quando a empresa ela faz muito IPO, o mercado ele pode ficar com uma certa estranheza. E aí eles vão ter que ver o resultado da empresa. O que que acontece? Vou dar um exemplo. Magazine Luiza. Você tem a Magazine Luiza, ela fez uma série de ofertas, né? O que que a Magazine Luiza ela fez? Ela começou a comprar um monte de empresa. Comprou Kabum, comprou empresa de tecnologia, comprou empresa fintech para vender crédito, comprou empresa do agronegócio, comprou um monte de empresa de outros ramos, né? E aí, olha só, a ação da Magazine, ela custava R$ 100, né? Eles fizeram o processo de split, né? E aí, quando eles quebraram essa ação, ela ficou com preço de 26, né? Ou seja, eles quebraram a ação 8 por uma ação foi dividida por 8, né? Quando eles fizeram esse processo de split, a Magazine continuou fazendo compras e aquisições de várias empresas, né? E fazendo oferta pública. Só que os investidores que entraram nessas ofertas, eles começaram a perceber que a Magazine começou a fazer essas ofertas, começou a ter muita aquisição, mas o lucro dela não aumentou. E aí o que que acontece? Você sente um impacto direto no preço das ações. Como? A ação da Magazine caiu de R$ 26, foi parar em R$ 4 alguma coisa. Teve Não. 76% de desvalorização na bolsa e agora que está voltando a subir, né? Então, assim, o que que afetou a Magazine? Foi má gestão? Não. A Magazine aproveitou um momento, né, de crise no mercado, né, Covid, e saiu, né, como ela tinha dinheiro, né, saiu comprando todo mundo, né, que ela podia de concorrente. Só que ela não entregou um resultado satisfatório para os acionistas foram desanimando do papel e foram se livrando. Ela está ruim, ela tem prejuízo? Não, ela só diminuiu o lucro dela e não trouxe dados tão elegantes para o pessoal. Então, o próprio mercado, ele já julga, né, ruim uma empresa assim. Então, se a empresa ela faz muito follow-on, pega muito dinheiro, mas ela não apresenta um resultado satisfatório para os investidores vão deixando o papel, até essa empresa apresentar um resultado satisfatório para que eles voltem a comprar o preço, entendeu? Comprar a ação, Entendi. entendeu? E aí, voltando aqui, nós temos essa parte de propósito e abrangência. Quem é que vai utilizar esse código da Ambima, né? Esse código da Ambima, ele é para qualquer instituição financeira que seja autorizada pela CVM a fazer esse processo de abertura de capital, né? Então, a gente vai ter aí o banco coordenador. Quem é que pode ser esse banco coordenador que vai fazer esse processo de colocação desse papel? Banco com carteira de investimento, aí pega banco múltiplo com carteira de investimento, banco de investimento, ou corretoras e distribuidoras, né? Então, se filiar à Ambima, vai ter que seguir esse código, né, a pé da letra, né? E aí esse código vai me dizer quais são as ofertas públicas, né? A oferta pública nós temos de ações, debêntures, nota promissória, nós temos de CRI, de CRA, FIDIC, fundo de investimento imobiliário, ETF, e agora tem aqueles fundos verdes que é o ESG. Então, a gente tem vários, né, tipos de oferta pública, né? Então, eu vou ter que dizer qual é o propósito que se trata essa oferta pública, eu vou te dizer quem são as empresas que estão emitindo a oferta pública, eu vou ter que dizer como é que elas são definidas pela lei, eu vou ter que
atuar utilizando princípios de liberdade, iniciativa e concorrência. Lembra que eu falei para vocês que um dos princípios éticos é que todas as pessoas que atuam no mercado tenham liberdade, né, para ter iniciativa e liberdade de livre concorrência, ou seja, ninguém pode ser bloqueado de participar de um tipo de operação dessa, né? E principalmente evitar práticas, né, ilegais, né? Evitar práticas que são caracterizadas como concorrência desleal, isso aqui a Anvisa proíbe, cumprir todas as obrigações devendo empregar, que é a parte de diligência, né? Então, se você está oferecendo, por exemplo, um produto para o seu cliente lá na ponta, você tem que deixar claro para o cliente quais são os riscos, né? Quais são as consequências que ele pode ter caso, né, esse investimento, né, ande contra ele, porque muito você na hora que entra no IPO, quando a empresa coloca pela primeira vez, né, o seu papel para negociação, é um tiro no escuro. Você só conhece os dados, né, da empresa, você conhece os fornecedores, você pode até ver lá que a empresa dá lucro, dá um lucro muito bom, mas você não sabe quanto que o mercado acha justo pagar o preço da ação dela, né? Então, isso aí é um tiro no escuro, o IPO, né? Você não sabe até as coisas acontecerem, né? E também buscar atividades, né, vistas, né, para incentivar o mercado secundário de valores imobiliários, que é aquela troca. Lembra que é o mercado secundário que dá liquidez para as ações. Então, quanto mais investidor tiver disposto a comprar ações, maior é o valor dessa ação, tá? Maior o valor dessa ação. Hoje, a ação mais cara que a gente tem na Bolsa é BTG Pactual, se eu não me engano, né? A outra que eu tenho mais cara depois dele, eu acho que é a Vale, tá? Se eu não me engano, é uma das mais, são as mais caras. E tem uma outra empresa que eu me esqueci o nome, né? O Brasil tem mais ou menos 900 empresas, né? Os Estados Unidos tem mais ou menos 5.000 empresas na Bolsa de Valores, tá? Então, é um número bem exagerado, né? Então, o documento da oferta pública, o que eu tenho que ter aqui, né? Eu, instituição financeira, né? Eu vou ter na qualidade dos coordenadores, ou seja, aquele banco que vai controlar toda a oferta, né? O que ele vai ter que ter? Ele vai ter que zelar pela elaboração do prospecto. Então, é o banco coordenador que faz o prospecto. Essa prova de vocês podem perguntar: olha, quem é a instituição financeira que fica responsável por fazer o prospecto de uma oferta pública de títulos e valores imobiliários? É o banco que coordena a oferta, tá? Ele vai ter que fazer o formulário de referência também, ele vai ter que apresentar as informações suficientes, claras e precisas para que o investidor tome sua decisão, tá? Então, ele vai ter que trazer, de uma forma resumida, todos os dados que são considerados importantes acerca da empresa, tá? Então, ele que controla essa oferta vai ter que colocar isso tudo dentro do prospecto. Por isso que, quando você estiver trabalhando, você, Juliana, você, Stephanie, vocês estiverem trabalhando com ofertas públicas de valores imobiliários, o investidor de vocês vão chegar lá e vão perguntar: é bom isso? É seguro isso? Vocês vão dizer: as informações estão restritas ao prospecto. Se eu ler lá, você vai ter todas as informações. Vocês não podem tecer opinião, tá? Se vocês tecerem opinião, vocês vão estar, podem responder, inclusive, processo pela CVM, tá? Então, uma complicação, tá? Outra coisa que também tem que estar lá no prospecto, deixa eu ver se está aqui, ó. Eu tenho que dizer quais foram as razões que fomentaram, né, o balanço, né? Então, por exemplo, se a empresa, né, está pegando dinheiro, né, no mercado, eu vou ter que apresentar os últimos 3 exercícios dela e vou ter que dizer e fundamentar por que ela teve grandes variações na conta, nas contas de dívida, nas contas de endividamento. Eu tenho que justificar tudo, tá? Eu como administrador, né? Eu vou ter que justificar também as variações das contas do balanço patrimonial, demonstrações de resultado, né? Também dos últimos trimestres, né? Que se for o caso também, tá? Então, a empresa, eu vou colocar uma ordem pública de emissão de ações, mas ela vai ter que botar o seu balanço aberto com comentários, né? Da contabilidade, comentário do auditor sobre as contas, né? Sobre as contas que tem uma variação mais expressiva, né? Para o investidor, na ponta, saber por que houve essa discrepância no saldo contábil, né? Eu tenho que, no caso também, se a empresa ela tem padrões internacionais de contabilidade, né? Se ela tem alguma norma, alguma certificação, né?
de proteção ambiental, como a ISO 14000, né? Eu vou ter que adicionar isso também dentro do formulário. Eu vou ter que falar também se ela adota política de responsabilidade social, né? Como a gente falou para vocês, a gente tem um índice lá na bolsa que é o ISE, né? O Índice de Sustentabilidade Empresarial, que vai medir essa responsabilidade social que essa empresa tem, né? E o que é considerado essa responsabilidade? São patrocínios, incentivo à cultura, né? A gente vai ter a educação, o desporto, né? E outras coisas mais, tá? Isso tudo tem que ser colocado dentro do Paulo, prospecto. é nessa Oi. parte aí que tu achas que vai mudar a parte de julho? Porque vai entrar uma parte a mais nessa PA20, não vai? Do Vai, questão mas não, mas ambiental, é a questão, mas a social. questão ambiental que vai entrar na CPA 20 não é essa, porque isso aí já existe há muito tempo. O que vai entrar na Uhum. CPA 20 vai ser os fundos verdes, que é o ESG, entendeu? Que é a partir de julho, Uhum. tá? É o ESG, são os Entendi. fundos verdes, são os fundos imobiliários. Na realidade, são para você saber o resumo do que poderia vir na tua prova, o ESG são fundos sustentáveis. Então, por exemplo, uma empresa que é líder no ramo de energia eólica, ela pode abrir um fundo verde para pegar capital com os investidores para, por exemplo, aumentar o parque eólico e à medida que ela for aumentando o parque eólico, ela vai pagando os investidores até liquidar o fundo, né? Eu posso, por exemplo, constituir um fundo verde, né? Aonde, por exemplo, uma empresa de papel e celulose pode pegar dinheiro com os investidores para reflorestamento de uma área quando ela derrubar a madeira dessa área que foi reflorestada para fazer papel e celulose, ela paga os investidores. Então, são fundos que vão ser negociados em bolsa. Esses fundos normalmente não vão ser vendidos no balcão de agência, tá? E são fundos que já vão direto para o pregão eletrônico, tá? Aí essa é a mudança que a gente vai ter. Está muito forte isso na Europa, né? Está sendo muito empregado isso na Alemanha, mas a Alemanha ela quebrou a cara, né, com essa medida russa, né? O pessoal descobriu que esse negócio de meio ambiente na Alemanha é só conversa fiada, né? Porque eles são altamente detentores de energia altamente poluente, né, como a energia nuclear e a energia, né, à base de petróleo, né? Então a Alemanha que pousa aí como um país, né, um preservador do meio ambiente, praticamente é um dos mais poluidores, tá? Na realidade, ainda o Brasil, apesar das hidrelétricas ainda destruir uma grande área de terra, né, as hidrelétricas ainda são um sistema mais, vamos dizer assim, menos poluente. Agora o Brasil está correndo para os sistemas de energia eólica, né? Mas, assim, eólico, solar, não consegue ainda, né, dar a mesma eficiência energética do que a energia do petróleo, tá? O eólico e o solar não conseguem dar a mesma capacidade para motores, né, como o petróleo. O petróleo ainda é uma energia que o homem ainda vai ter que explorar muito tempo ainda, tá? Então, olha só, uma coisa que eu tenho que informar para os investidores é a pendências judiciais na empresa, né? Então, eu tenho que dizer lá no prospecto se a empresa está respondendo a algum processo por crime ambiental, se tem algum processo contra os sócios, eu tenho que dizer se tem alguma taxa administrativa que não foi paga, pendências, então tudo tem que estar lá. Isso aqui tem que ir no prospecto, porque vai ter um relatório de auditoria. Então, isso aqui vai ser fiscalizado pela CVM e a CVM pode até barrar a empresa de abrir o IPO, caso isso apareça lá, tá? Isso aqui, a empresa ela pode até ser motivo de não conseguir abrir a oferta, tá? E aí, uma coisa que a CVM também exige, né, e a Ambima, né, discrição. Qual? Ele vai pedir para descrever o relacionamento, né, que tem entre o banco que vai fazer a oferta, né, o coordenador, com a empresa, né? Como é que esse banco está fazendo a oferta? Como é que a empresa trabalha com esse banco? Como é que o banco cobra as taxas dessa empresa? Então, a CVM e a Anbima querem saber, né, principalmente a CVM, o órgão regulador, quer saber se não tem nenhum tipo de facilidade, né, para a instituição financeira, se não tem nenhum tipo aí de coisa ilícita, né? Então, como assim um insider trade, né, uma informação privilegiada, né, que possa machucar os outros investidores que estão do lado. Então, isso a CVM ela quer saber quem são as pessoas envolvidas no processo, quem são os funcionários. Olha para você ver o nível disso, né?
As pessoas que conhecem diretamente os donos da empresa, eles não podem comprar ações no momento do IPO. Por exemplo, vamos supor que a Stephanie e a Juliana foram convocadas pelo Bradesco para cuidar do processo de abertura de capital de uma empresa SA, né? Vocês duas não vão poder comprar as ações, né? E o Bradesco, por uma forma de, vamos dizer assim, de diligência, ele vai executar que todo mundo do Bradesco não participe, né? E se participar da oferta pública de ações, vai ter um código específico para vocês, né, para você vir me acompanhar, tá? Mas, normalmente, o banco, ele veda, né, ele não deixa ninguém que está direto na operação participar e nem seus familiares, tá? Para quê? Para que tenha ali a questão do sigilo, da proteção dos dados, e tem aquela questão também como é que eu posso te responder para vocês? Aquela questão de não cometer crimes de informações privilegiadas, tá? Então, isso aqui é uma coisa bem séria que acontece no mercado de capitais frequentemente, né? Tudo isso para que não tenha o que a gente já estudou, conflitos de interesse, né? Eu não posso ter conflitos de interesse entre a instituição financeira e a instituição empresa que vai abrir o IPO, por exemplo. A instituição financeira ela não pode, por exemplo, incentivar porque os seus funcionários aumentem a venda dos papéis da empresa só porque a empresa decidiu remunerar por fora a instituição financeira ou o funcionário que fizesse isso. Isso aí é considerado crime no mercado de capitais e não dá para ser absolvido disso, né? Então, a CVM normalmente cancela esse tipo de situação, tá? Então, nós chegamos aqui ao clímax da questão do nosso curso, né? Onde a gente vai ver aqui outras classificações de empresa. Então, isso aqui cai na prova de vocês, aonde nós vamos estar classificando a empresa em níveis, né? Esses níveis aqui, todos eles não caem no CEA, tá? Vão cair no CEA, desculpa, mas na prova do CPA 20, nós só vamos estudar aqui o Bovespa nível 2, né? Nós vamos estudar aqui o nível 1 e o Bovespa+, que é o nível 3, né? Nós não vamos estudar todos os níveis. Deixei aqui na listagem o link, porque vocês, quando fizerem CEA, vão procurar essa informação, tá? Mas agora a gente vai falar da classificação de governança corporativa, né? Quando a gente fala do IGC, Índice de Governança Corporativa, na cabeça de vocês tem que vir a seguinte ideia, né? Qual é o grau de transparência que a empresa tem com o mercado e com os investidores? Quanto maior esse grau de transparência, maiores serão as informações que essa empresa vai prestar ao mercado e mais transparente ela fica aos olhos dos investidores. Então, nós temos aqui esse índice na Bolsa, tá? E no Brasil, a gente tem um cara chamado IBCG, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e ele aparece lá na prova de vocês porque é ele que vai cuidar dessas análises, né? Então, eu tenho aqui o nível 1 de governança, eu tenho o nível 2 de governança e o nível 3 de governança, tá? Que é o novo mercado, tá? Novo mercado. Mas o que interessa é a gente entender bem esse resumo que eu fiz para vocês. Então, olha só. Quando eu falo aqui do nível de governança, eu tenho que entender o seguinte, tá? Quanto maior o nível, por exemplo, aqui o nível 1 é o nível básico, né? Então, ele é um nível mais comum na Bolsa de Valores, tá? Onde eu não vou ter muita exigência, né, de prestação e de informações da empresa com o mercado. A partir do nível 2, essa exigência vai se tornar muito maior. Eu vou ter aí uma exigência, né, muito forte, né, do mercado em relação aos números, aos dados da empresa, em relação a como ela atua com o meio ambiente, em relação de como ela atua, né, com o mercado em si, né, e também na responsabilidade social. E o nível 3, que é o novo mercado, é o triplo disso tudo, né? Então, a gente tem que entender algumas coisas que eles são iguais e algumas coisas que eles são diferentes, que vem para a prova de vocês, né? Então, coisas que os níveis têm igual. Isso aqui, free float. O que é esse free float, né? O free float, ele diz que as empresas que atuam, que estão na Bolsa de Valores, têm que ter um mínimo de ações de circulação. Quanto? Tem que ter 25% de ações em livre circulação para negociação, né? Então, essa característica é igual para todos os níveis, né? Então, pode cair na prova de vocês lá quais são os níveis, né, de governança corporativa que exigem, né, que tenha free float ou que tenha, no mínimo, 25% de ações livres, né, para comercialização. E vocês vão ver
que a resposta vai ter que ter nível 1, nível 2 de novo mercado, né? Como o nível 1 é o mais básico, né, eu vou ter 3 membros no conselho de administração. Detalhe, no nível 1, os membros do conselho de administração, eles basicamente são acionistas da empresa que possuem ações do tipo ordinário, tá? Já no nível 2 e no novo mercado, eu posso ter 5 membros, tá, no conselho de administração. O tempo de mandato desses cidadãos vão ser definidos pelo Estatuto Social da empresa, tá? Mas uma característica interessante, a partir do nível 2, os membros, 2/3 deles têm que ser independentes. O que significa isso, Paulo? Significa que eu tenho que trazer 2/3 desses membros, não podem ser acionistas da empresa. Eles têm que ser profissionais do mercado que tenham uma reputação ilibada e autoconhecimento. Então, eles vão trazer profissionais do mercado para dentro do conselho de administração para ajudar a gerir essa empresa, né? Um dos caras que vocês vão ouvir muito quando vocês forem atuar no mercado é um cara chamado Abílio Diniz, que já foi presidente do Pão de Açúcar, hoje ele é presidente de várias empresas e esse cara é sempre chamado para ser conselheiro de administração, tá? No nível 1, nós temos aqui a questão do tag along, né? O que é tag along, Paulo? Tag along, a Stephanie não viu a aula, mas a Juliana viu. Tag along é quando a gente tem a mudança, né, do novo controlador. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que controlava a empresa, que detinha a maior quantidade de ações, e de repente essa pessoa ela faz uma oferta de venda das suas ações, ou essa pessoa decide vender a empresa para outro controlador, né? Se for no nível 1, né, o novo controlador, a nova empresa que comprar a empresa atual, ela tem que pagar 80% do preço das ações ordinárias, né, no nível 1. Ou seja, se foi fechado que o controlador vendeu suas ações por R$ 30, a pessoa que tem ações do tipo ordinário vão ter que ganhar 80% desse valor, tá? No nível 2, eu vou ter tag along de 100% para ação ordinária, 80% para ação preferencial. Se for estabelecido R$ 30 o preço, a ordinária vai ganhar 100% e a preferencial vai ganhar 80%. E no novo mercado, apenas 100%. Qual é a pegadinha de prova aqui? Olha, observa o seguinte. A prova pode fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual é o mercado que protege 100% os acionistas, né, ordinários, né? Qual é o mercado, ou melhor, qual é o mercado que protege 100% os acionistas, né? Pode estar aparecendo na prova de vocês uma pergunta que em relação a tag along, perguntando no momento em que mudar o controle da empresa, qual é o mercado, qual é o tipo de segmento do mercado que protege 100% dos investidores, né? O que protege 100% dos investidores é um novo mercado, porque um novo mercado você só tem um tipo de ação, você só tem ação ordinária. Então, aqui, o tag along é de 100%. No nível 1 e no nível 2, eu tenho ações preferenciais e ações ordinárias. Está aqui, ó, ações preferenciais e ordinárias. Só que no nível 1, as ações preferenciais elas não ganham nada, né? Se a empresa for vendida, elas vão ficar lá do mesmo jeito, né? Já no nível 2, se a empresa for vendida, eles ganham 80%. E no novo mercado, elas não existem. Então, todas as ações no mercado, no novo mercado, são ordinárias. Exemplos de empresas que estão no novo mercado. Magazine Luiza, Banco do Brasil, B3SA3, Vale, né? Que são empresas que só têm ações ordinárias, tá? O nível 1, ele é um nível mais básico, então ele não vai ter o que a gente chama de câmara de arbitragem, tá? O que é a câmara de arbitragem, Paulo? É um local para resolução de conflitos, tá? Nós estudamos aqui no direito dos acionistas e a gente viu que o acionista minoritário ele tem que ter seus direitos protegidos, né? Se o cara tem uma única ação e ele acha que o direito dele está sendo desrespeitado ou que ele está vendo que a empresa está sendo mal gerida, ele pode recorrer a um tribunal de arbitragem, que chama, vai ter um juiz de arbitragem, e esse juiz não é um cara que é formado em direito, é um cara de autoconhecimento do mercado financeiro, e esse juiz vai definir o seu parecer a favor da empresa ou contra a empresa, tá? Então, esse tribunal de arbitragem ele é exigível e obrigatório a partir do nível 2, assim como a contabilidade em parâmetros internacionais. Então, a partir do nível 2, eu vou ter contabilidade IFRS e US GAAP e também no novo mercado. Então, a partir do nível 2, eu tenho parâmetros internacionais de contabilidade. Já no nível 1, não. Parâmetro é normal, padrão, tá?
Observe uma coisa também. Aqui no nível 2, a partir do nível 2, a empresa que está no nível 2, ela pode negociar suas ações fora do mercado brasileiro. Exemplo, quem está no nível 2? Bradesco, Itaú, Santander, né? Na idade nível 2 e nível 3, a turma aqui pode negociar suas ações fora do Brasil. Vale, Prio, né? Gerdau, as principais ações. Então, essas ações elas são vendidas no mercado americano como ADR, né? Então, você vai ter essas ações de Vale, ADR de Vale. Aí o investidor americano pode comprar lá na Bolsa Americana a ação da Vale através de recibo. Isso aí é possível e é legal, tá? Então, perguntas de prova que vêm sobre isso. Deixa eu só alimentar vocês sobre isso, né? Então, a prova vai te perguntar assim, qual é o nível, né? A partir de que nível, né, é exigido contabilidade em parâmetros internacionais? A partir de que nível, né, é exigido contabilidade de parâmetros internacionais? A partir do nível 2. A partir do nível 2 eu tenho aqui. A partir de que nível é exigida a existência de uma câmara de arbitragem? Nível 2. Nível 2, está aqui. Tá? A partir de que nível eu tenho a exigência de 5 membros, sendo 2/3 independentes? Nível 2. Né? Qual é o único nível que eu tenho apenas um tipo de ação? Novo mercado. Eu tenho apenas ações do tipo ordinário. Né? Qual é o nível em que eu tenho tag along tanto para ações ordinárias e ações preferenciais? Nível 2. Eu tenho tag along de 100% para ordinária e 80% para preferencial. Então, essa tabelinha aqui ela já está mastigada em cima das questões que vocês têm lá na prova. Né? Eu aconselho vocês fazerem questões lá de renda variável minha, né? Para vocês saberem lá do módulo de demais produtos, para vocês saberem lá como elas vêm. Né? Mas são perguntas muito simples, tá? E que requer mais atenção de vocês do que conhecimento em si, é mais atenção, tá? E aqui nós chegamos no nosso último assunto desse módulo. Nós vamos ter duas escolas que vão estudar as ações. Nós temos a escola gráfica, que ela vai se basear apenas em análise, ou seja, vai olhar, vai fazer o estudo do gráfico e analisar a tendência de entradas, né? E eu tenho a escola fundamentalista, já essa aqui ela vai se basear em resultados, contabilidade, contexto econômico e outras coisas mais para o investidor poder tomar uma decisão, tá? Através disso é que ele toma uma decisão, né? E aí, quando a gente segue isso, né, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, na escola fundamentalista, eu vou ter algumas coisinhas que eu preciso conhecer. Qual? Eu vou precisar saber como é calculado o lucro por ação de uma empresa. Como é que eu calculo? É muito simples, eu vou pegar o lucro total que a empresa gerar, né, e dividir pelo número de ações. Olha que legal! E aí eu vou saber quanto que foi o lucro para cada ação nos meses. Então, imagina, Petrobras deu 1 bilhão de lucro, exemplo, né? E ela não tem 1 bilhão de ações, ela vai ter R$ 1 de lucro por cada ação. Essa seria a lógica do raciocínio, né? Então, a prova de vocês pode perguntar essa forma, tá? Essa forma pode vir, tá? Outra característica que eu tenho aqui da análise fundamentalista, né? É o índice ou preço de ação. Esse aqui é um índice muito utilizado por investidores para saber quanto tempo vai demorar para a minha ação me pagar, né, o preço dela. Então, imagina só, né? Imagina que o preço da ação, né, vamos supor, Petrobras, R$ 32. Tá? O preço ou lucro da ação da Petrobras é R$ 32. Só que a Petrobras ela te pagou esse ano R$ 10 de dividendos. Né? Eu vou dividir um pelo outro e vou descobrir que o resultado é 3,2 anos. Né? Isso aqui é dado em anos. Tá? O que significa isso? Que a Petrobras, para ela te pagar, ela ir te pagando com lucro de R$ 10 por ação, dividendos de R$ 10 por ação, ela vai demorar 3,2 anos, tá? Para esses R$ 10 virarem R$ 32. Entendeu? É o tempo estimado, né, para os dividendos cobrirem o preço da ação. Tá? Isso aqui também pode ser cobrado apenas a fórmula na prova de vocês. Tá? Outra coisa que é interessante aqui na relação de ações, né? EBITDA. Aqui tem algumas características. Isso aqui é novo para vocês, né? O EBITDA, ele não vai cair cálculo na prova de vocês, mas ele vai cair entendimento. O que é o EBITDA? O EBITDA é esse trecho em inglês aqui, Earn Before Interest, Tax, and Depreciation and Amortization. O que significa EBITDA?
EBITDA é o lucro da empresa antes dos impostos, das cobranças, da depreciação e da amortização. Então, aqui, ó, é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. No Brasil, a gente chama o EBITDA de LAGITDA, né? Olha uma pergunta tosca que eu já vi no exame da Anbima, né? A Anbima pode perguntar, ela pode perguntar assim, né? Qual é o significado em português de EBITDA? Eu já vi essa pergunta. Aí você vai lá na resposta e marca LAGIDA, LAGIDA, né? A Anbima pode perguntar assim, o EBITDA é o principal indicador financeiro do mercado. E ele vai calcular o lucro antes, aí você vai colocar imposto, depreciação e amortização, né? Então, seria mais ou menos essas informações lá, né? Para vocês Se entenderem. Deus quiser, vai cair essa daí. Não, mas é bem tranquilo. Só no SEI aqui não. No SEI vocês vão ter que calcular. Vai ter uma tabelinha e vocês vão calcular. Mas é cálculo besta, porque o EBITDA ele só leva em consideração aquilo que é produção, aquilo que é objetivo de produção. Por exemplo, você tem uma empresa aqui no distrito que produz sandálias havaianas, né? Então, o EBITDA ele só vai levar em consideração o custo de produção e o lucro e a receita de vendas que é feita em cima da produção e da venda da sandália havaiana. O que é despesa administrativa, o que é despesa que não tem nada a ver com a produção ou com a venda, não entra no cálculo. Então, eles vão pegar aqui receita de vendas, vão deduzir os impostos da receita de vendas, então, ou seja, aquele pessoal do administrativo, aquele pessoal de impostos que é recolhido em cima deles não interessa para o cálculo. Aí eu vou ter a receita líquida, tá? E aí eu vou ter os custos, produtos, mercadorias e serviços que serão vendidos, tá? E vou ter o lucro bruto, tá? Depois disso, eu vou tirar as despesas fixas. O que são as despesas fixas? São as despesas que estão relacionadas com a produção da Havaiana, tá? E vou tirar, né, as receitas operacionais. O que são essas receitas operacionais? De repente, por exemplo, eu vendi uma quantidade de sandálias Havaiana e esse dinheiro que foi muito abundante eu deixei aplicado. E aí os juros que eu recebi dessa aplicação vai ter que entrar aqui. E no final eu botei o EBITDA, né, depois que eu calcular tudo isso. Só que tem um detalhe, o EBITDA, ele não tira o imposto de renda e nem a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Isso aqui vem depois, não antes, tá? Então, essa é a principal característica dele, tá? Essa é a principal característica dele, tá? E aí tem aqui o termo em português, Lágida, ou EBITDA, né? Lágida é o termo em português, que é possível avaliar o lucro antes do negócio, tá? Essa análise técnica aqui, a partir da lâmina 80, ela não cai na prova de vocês, tá? Isso aqui não cai. Isso aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia de como é que surgiu a análise gráfica, né? Como é que faz a análise de ações, para vocês terem uma ideia de como é que foi criado isso tudinho, né? Isso aqui nasceu no século XIX, lá no Japão. Existia um mercado de arroz, onde você tinha esse samurai honorário aqui em Roma, né? Esse samurai honorário, né? Ele classificava o preço da saca de arroz em 4 tempos, né? Na abertura do mercado de arroz, no intervalo do almoço, na volta do almoço e no fechamento da tarde. E aí ele criou essa teoria dos candles, né? Na década de 80, né, quando os americanos e os brasileiros aqui vendiam as ações só pelo telefone, né? Pelos preços, aquela ideia toda, né? Lá na Ásia já tinha o gráfico fechando os candles dia a dia, tendo as análises. Então, toda essa análise gráfica ela veio de lá para cá, né? E só em 1980 que ela foi incorporada na Bolsa de Nova York, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como é algo muito recente a análise gráfica, né? Então, assim, essa parte não cai em prova, basta você saber que a análise gráfica você se preocupa em estudar tempos e movimentos gráficos, tá? E aqui nós encerramos nosso módulo de ações, tá? Então, amanhã eu converso com vocês sobre renda fixa. Vamos conversar sobre renda fixa amanhã, tá? Uhul! Beleza. Então, até amanhã, tá? E aí, vão revisando o vídeo para vocês saberem aí as dúvidas, né? Trazendo as dúvidas para a gente e vão fazendo exercício. Abraço, meninas. Beleza. Boa noite, Ok, pessoal. Boa beleza. noite. Boa noite.